Vamos recordar agora a regra de derivação de uma função implícita. Então, forma geral, lembrando que uma função pode ser uma função na forma analítica. Quando é que uma função está na forma analítica ou algébrica? Quando eu expresso essa função através de uma formulação matemática. Por exemplo, y igual a x ao quadrado, y igual ao seno de x mais o cosseno de 1 sobre x. Todos esses dois exemplos são exemplos onde eu expresso a relação entre x e y através de uma fórmula matemática. Muito bem. Professor, não é sempre que eu represento uma função através de uma fórmula matemática? Nem sempre. Eu tenho mais duas formas de representar uma função, que é a forma gráfica e a terceira é a forma de uma tabela. Então, uma das formas de representar a relação entre y e x é a forma analítica, que recorda uma expressão algébrica, uma fórmula matemática. Então, esta é a forma analítica, também conhecida como forma algébrica. Então, de quantas formas eu posso representar analiticamente a relação entre y e x? Então, analiticamente, eu tenho a forma explícita, que é a mais conhecida. Tenho a forma implícita, que vamos ver agora. E por último, a forma paramétrica, que vamos ver em outro momento. Ou rever em outro momento. Então, quando é que a função está na forma explícita? Quando y está sozinho de um lado e x está sozinho do outro lado. Então, esta é a forma explícita. Então, esses dois exemplos, tanto este quanto este, estão representando a dependência entre x e y através da forma explícita. Porque observe que do lado esquerdo aparece apenas y e do lado direito aparece apenas x. A forma implícita, eles estão embaralhados na forma implícita. Então, na forma implícita, eu tenho f de xy igual a zero. Então, eu estou misturando num lado só x e y. E do lado direito eu tenho um zero. Esta é a forma geral. Então, por exemplo, exemplo de forma implícita. X ao quadrado mais xy mais y2 menos 2 igual a zero. Então, aqui eu tenho uma forma implícita. Como distinguir um do outro? Desta forma daqui, deste exemplo, eu vejo que do lado esquerdo x e y estão embaralhados e do outro lado eu tenho um zero. Aqui, não. Aqui eu tenho do lado esquerdo apenas x, do lado esquerdo apenas y, do lado direito apenas x. Aqui do lado esquerdo apenas y, do lado direito apenas x. Então, recebe o nome este primeiro caso de forma explícita, porque eu vejo claramente a dependência de y com x. Ou seja, eu só vou conhecer y se eu atribuir
do lado direito um valor para x, enquanto que aqui esta dependência de y com x está escondida, está oculta, está implícita, certo? Então vejamos como determinar como é a regra de derivação. Então, se f de xy igual a zero representa a relação entre y e x na forma implícita, observe que aqui eu não tenho uma função de duas variáveis, tenho uma função de uma variável só, porque para conhecer y eu atribuo um valor a x e em seguida eu resolvo a equação que sobra. Então, isto é uma função de uma única variável. Então, o que vou fazer para determinar a derivada de y em relação a x? Então, já vamos ver isso melhor através de um exemplo. Então, se y é f de x, é f de xy, aliás, se a relação entre y e x está escondida através desta formulação, então a derivada de y em relação a x é menos fx sobre fy. O que é fx? O que é fy? Então, eu vou ter todo o cuidado do mundo para tomar esta expressão, e no caso deste exemplo aqui, ó, a expressão f de xy é igual a x ao quadrado mais xy mais y2 menos 2, ou seja, é o que está ao lado esquerdo da igualdade. Este é o meu f de xy. O que faço agora? Quem é o meu fx? Meu fx, eu vou tratar esta função como se y fosse uma constante e derivar. Então, fx é a derivada da expressão f de xy tratando y como constante. Então, se eu fizer isso com calma, eu não vou errar. Então, fx nada mais é do que vou derivar x ao quadrado em relação a x. Observe que neste primeiro termo não aparece y, portanto, a derivada de x ao quadrado em relação a x é 2x, mais x vezes y. Ora, y é uma constante, então y é 2, 3, 5. Então, se ele fosse 5x, quanto seria essa derivada? Seria 5, que é a constante, vezes a derivada de x, que é 1. Agora, não é 5, é y, mas y é constante. Então, eu vou me recordar da primeira regra de derivação. Quem é a primeira regra de derivação? Se y é c vezes f, y' é c vezes f'. Portanto, eu vou segurar o y, que é uma constante, e multiplicar pela derivada de x, que é 1. Mais derivada de y ao quadrado. Ora, y é uma constante. Logo, y ao quadrado também é uma constante. Derivada de constante em relação a x, 0. Menos a derivada de 2, que é 0. Portanto, a derivada fx desta expressão
é igual a 2x mais y. E agora fy. Quem é fy? Agora eu vou fazer o contrário. Vou derivar a expressão como se x fosse constante, apenas y varie. Então, derivada de x ao quadrado. Da mesma forma como tratamos antes y como constante, agora x é uma constante. Então, x ao quadrado também é constante, apenas y varia. Então, derivada de x ao quadrado em relação a y, zero. Lembremos aqui da primeira fórmula. Se y é constante, então y' é igual a zero. Muito bem. Então agora, derivada de x vezes y. Agora x é constante. Agora mais a constante x vezes a derivada de y, que é 1, em relação a ele mesmo, y. Mais a derivada de y ao quadrado em relação a y é 2y. Menos a derivada de 2, que é zero. Portanto, meu fy é x mais 2y. Então, agora, aplicando a fórmula, dy dx é igual a menos fx, 2x mais y. Fy, x mais 2y. Portanto, a derivada dy dx é menos 2x mais y dividido por x mais 2y. Ah, professor, mas eu queria a derivada de y em relação a x. E aqui, y e x continuam misturados. Não há problema. Porque se eu derivo uma função na forma explícita, a derivada sai explícita. Se eu derivo uma função na forma implícita, a derivada também sai implícita. E qual é a característica de uma função dada na forma implícita? É que x e y estão embaralhados. Então, na derivada também, os dois estarão embaralhados. Portanto, esta derivada tem a aparência típica de uma forma implícita e está inteiramente correta. Então, recordo que este vídeo serve para recordar a sexta regra de derivação, que é a regra de derivação das funções dadas na forma implícita, e a fórmula que eu devo usar é esta que aqui se encontra.